Povo, beleza? Olha só, continuando com nossa frente de parasitologia, exatamente, tá aqui, mais uma vez, estou aqui, ó, Evandro Gomes, para falar para vocês sobre fungos. Vamos conversar sobre fungos. São bons, são ruins, o que há de bom, o que há de ruim, o que são esses fungos? Então, vem comigo para a gente conversar um pouquinho, fechou, galera? Então vamos lá! Gente, olha só. Pegando a questão relacionada aos fungos, primeira coisa para entendermos é o seguinte: por que esses caras eles foram colocados dentro de um reino? É o seguinte, lembre-se que na classificação de Whittaker nós temos os 5 reinos. A gente já conversou isso na parte de bactérias, antigo reino Monera, aquela coisa toda. Vocês estão vendo aí embaixo, certo? E aqui, obviamente, do lado, como é que a gente tem a questão do reino fungi. Então, na classificação, como eu estava falando anteriormente, nós temos o seguinte: os grupos, os fungos, na verdade, eles foram classificados dentro de um grupo de plantas. Então, não existia o reino fungi. Então, nós tínhamos aqui as bactérias, aí falava-se, por exemplo, protozoários, e falava-se, por exemplo, em animais e vegetais. Logo antes de tudo, mesmo antes de Whittaker, era assim: reino das plantas, reino dos animais. Então estava tudo ali misturado, mesmo quando se conhecia bem essa questão da microbiologia. O desenvolvimento da ciência foram, obviamente, observadas algumas características exclusivas dos fungos. Então vamos lá. Foram vistos que essas criaturinhas que considerado pelos micólogos, pois a micologia é a ciência dentro das ciências biológicas que estuda os fungos, considerado por esses estudiosos os maiores seres vivos do planeta. Então, os fungos aqui você encontra o maior ser vivo do planeta. E isso há uma polêmica, uma discussão. Por exemplo, em 1992, salvo o erro do ano, foi descoberto um fungo nos Estados Unidos, em uma floresta não, uma vegetação, uma mata, tá? Em Ohio, um fungo do tamanho de, pasmem, simplesmente 10 maracanãs. Então, caramba, é um cogumelo gigante. Não, galera. Lembre-se que os fungos eles desenvolvem através de filamentos. Esses filamentos são chamados de hifas. Essa palavrinha é palavra-chave dentro dos fungos. Então, por causa desses filamentos, pensava que aquilo ali eram raízes. E aí ficou, esses camaradas aí ficaram, né, classificados dentro do reino fungos. Mas vimos aqui o seguinte: e os fungos, eles têm uma série de características, como eu falei para vocês, e dentre elas nós temos aqui, primeiro, numa condição geral, esses caras são saprófagos. Lembrando que nós temos como saprófagos as bactérias e os fungos, decompositores. Parasitas que vão causar, por exemplo, doenças, micoses, vamos falar delas. Mutualísticas, aqueles que promovem relações de simbiose positiva, onde nós temos, por exemplo, micorrizas, nós temos os líquens, né? E existe até fungos predadores, né? Tá bom, o fungo vai caçar, vai correr, não. Vocês vão ver como é que é interessante o predatismo de um fungo, tá? A sua condição de heterotrofia, aí vem, os fungos não são autótrofos, galera, põe na cabeça. Então, poderiam ser plantas? Não, mas Evandro, tem as plantas carnívoras. E, gente, as plantas carnívoras são mixotróficas, né? Então, elas têm autotrofia e heterotrofia. Aqui, esses caras são aclorofilados, então não tem possibilidade de realizar fotossíntese. Evandro, mas as bactérias também realizam, mas esses caras não têm pigmentos, não apresentam possibilidade bioquímica para a realização da fotossíntese, tá, galera? Então, os fungos são criaturas que na sua heterotrofia não é como a nossa heterotrofia é uma heterotrofia por ingestão e a heterotrofia dos fungos é por absorção. Aí você fala assim, bem, peraí, eu também tenho absorção, galera, mas o processo de quebra, você para quebrar, você vai ingerir o alimento e nós temos no trato digestório a ação das enzimas e uma quebra. No caso dos fungos, eles vão liberar a sua estrutura enzimática para fora do corpo, então fala-se aí já num processo de digestão extracorpórea,
Beleza? E a partir desse momento, galera, eu tenho a absorção desses alimentos já previamente quebrado. Fechou aí? Então cuidado aí. Parede celular. O Evandro, caramba, parede celular é coisa de planta. Show, de celulose. É coisa de bactéria. Show. Lembrando que vai, eu chamo a atenção, dê uma olhadinha lá, tá certo? Nas aulas de bactérias. E a gente viu que existem bactérias que não apresentam parede celular, como o micoplasma, mas é peptoglicano. Aqui, pessoal, nós temos parede celular, só que ela é formada por quitina. E cuidado para não confundir com queratina. Quitina. Então existe algo queratinoso, quase que não sai. E existe algo quitinoso. Então aqui, exoesqueleto quitinoso. Então é o que? Um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural. Queratina nós temos bastante nos cabelos. Eu não tenho tanto, mas aqui queratina eu tenho. Não tenho tanto cabelo porque eu gosto de raspar show. Nas unhas, tá certo? Então nós temos aí, temos também na nossa epiderme, tá certo? Apesar de apresentarmos também quitina. Substância de reserva não é, olha só, o amido. Presta atenção, diferentemente das plantas. Então, por isso, cara, são criaturas completamente diferentes. Tem umas características a priori morfológicas de plantas, mas bioquimicamente são muito parecidos com animais. Então, animal é planta, nenhum nem outro, é fungo. Então, eles apresentam glicogênio, galera. Então, substância de reserva aqui, nós temos glicogênio. Então, vocês estão vendo que os fungos, inclusive nós já tivemos no Enem 3 anos seguidos, galera. 3 anos seguidos caindo fungos. Ah, Evandro, pode cair não. Gente, pode, porque os fungos podem cair muito bem correlacionados, sabe aqui? Às questões, principalmente, pessoal, ambientais. Então, nós temos características gerais do fungo. Se vocês analisarem aqui, veja bem, a gente tem características bem interessantes aqui, certo? Olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós temos aqui a membrana celular, beleza? E aí você tem as proteínas que fazem parte. Olha só, interessante, né? O ergosterol, que é um tipo, tá, de lipídio encontrado em plantas ou em fungos, muito semelhante ao colesterol que é encontrado apenas em células animais, tá? E aqui, galera, ó, parede celular quitinosa. Lembrando, quitina é carboidrato, queratina é proteína, beleza? Então, esses caras aqui têm algumas particularidades, daí estarem sendo colocados e foram colocados dentro de grupos especiais. Agora, como eu falei, nós temos caracteres gerais especificamente e existem algumas particularidades também. Então, vamos lá. A reprodução dos fungos é interessante. Existe um processo de esporulação. Então, nós temos reprodução sexuada e assexuada. É uma condição que a gente vai conversar bem direitinho. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aí vem uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, a questão das hifas. Vamos lá? O Evandro, que são hifas? Pessoal, as hifas é o seguinte, olha só. As hifas, elas podem, então, o seguinte, que são esses filamentozinhos, né? As hifas, elas podem ser, vamos lá? Podem ser septadas, como eu estou fazendo aqui, ó. São hifas septadas. Isso daqui você não vai ver não, tá? Eu nunca vi isso aqui não. Quando você pega aquele cogumelo que nasce em bosta de cavalo, bosta de vaca, tá? Você puxa aqui o cogumelo, tem uns fiapozinhos, filamentozinhos, aqueles são as hifas, não é raiz não, tá? Fogo não tem raiz não. Então isso aqui é uma hifa. Isso aqui, pessoal, é chamada de hifa septada, ok? Então essas hifas septadas é a mais, ou seja, a maioria dos fungos vão ter isso aqui. Essas hifas septadas. Por que septadas? Se liga, galera. Septados porque, ó, os septozinhos aqui, ó, todos segmentados, né, compartimentalizados, e podem apresentar um núcleo ou mais de um núcleo. Então, nós chamamos septadas mononucleadas ou plurinucleadas. Tanto faz. A maioria dos fungos tem as hifas septadas mononucleadas. Galera, mas tem também hifas diferentes. Essas aqui são mais. Isso aqui você encontra em fungos, por exemplo, zigomicetos, que apresentam o quê? Hifas. E essas hifas, elas não são septadas. Então, o nome é não septadas, né, Evandro? Beleza. Então, existem as hifas septadas. E aí existem as hifas não septadas, também são chamadas de cenocíticas. Tá? São nomenclaturazinhas que vocês fiquem atentos. Galerinha que pretende fazer, por exemplo,
concursozinho diferente, né? As cenocíticas, então essas hifas é a mesma coisa que hifas não septadas. E aí o que acontece? O conjunto de hifas vai formar o que nós chamamos de micélios, tá, galera? E nós temos aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui, ó, parou. Nós temos aqui dois tipos de micélios. Então preste atenção. Então aqui, ó, hifas, tá? Então esse camarada aqui eu vou colocar aqui bem legal para vocês. Tá vendo aqui? Eu tenho exemplo de hifas septadas. Nesse caso aqui eu tenho, ó, beleza? O núcleozinho aqui, dois núcleozinhos. Lembrando que vai ter na reprodução, vai ter uma coisa interessante, chamada de plasmogamia e cariogamia. Não vou entrar em detalhes agora não, isso é para a próxima videoaula. Mas aqui são os caracteres gerais. Então você tem aqui, vamos entender aqui, ó, essa partezinha aqui, nem todo fungo forma isso não. Aí, cogumelo, Evandro? Não, galera, isso tem uma nomenclatura. Isso aqui é o chamado, e aí é importante a gente ficar ciente. Nós temos o micélio, esse daqui, ó, é chamado de micélio reprodutivo. Então, a função dele está muito clara, né? Produzir esporos. Então, a função dele é produzir esporos. Fechou? Muito bem. O micélio reprodutivo, em alguns fungos, como esse nós estamos vendo aí na tela, produzirão, né? Esses fungos produzirão o que nós chamamos de corpos de frutificação. São os corpos de frutificação, são chamados esporocarpos. O sufixo carpos significa fruto. Então, isso aqui é um esporocarpo. No caso, como esse fungo é um cogumelo, então Basidiomycete. Então, basidiocarpo é o nome do corpo de frutificação. Repito, nem todo fungo forma um corpo de frutificação, mas todo fungo tem o que? Um micélio, chamado micélio reprodutivo, e vão, obviamente, reproduzir através de quê, galera? De esporos. Então, normalmente, esse micélio dito reprodutivo, ele fica acima do substrato, sobre o substrato. E eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Eu vou colocar aqui, galera, esse micélio aqui é o chamado micélio controlador mesmo, metabólico. Esse daqui é o dito micélio vegetativo. Então, vamos lá. Todo micélio, galera, todo micélio, então, vegetativo. Gente, todo micélio, ele vai ser constituído, tá certo, por... Então, dividido, na verdade, assim, micélio reprodutivo e micélio vegetativo. O reprodutivo, o nome já está dizendo tudo, vai ser responsável pela formação dos esporos que constituirá, então, todos os fungos. E eu tenho o micélio vegetativo, e esse daqui, o micélio vegetativo, importante, porque esse micélio vegetativo, cara, ele vai ser responsável pelo processo de metabolismo do fungo. Então, muitas toxínicas fúngicas, tá, são produzidas pelo micélio vegetativo, apesar de nós termos também alguns cogumelos extremamente venenosos. Então, o que são micélios? Conjunto de hifas. Essa palavra hifas, micélios, galera, só existe nos fungos. Parede celular, lembra, é outra exclusividade. De que? Parede celular, que é quitinosa, quitina, carboidrato estrutural. Substância de reserva, glicogênio. Evandro, isso aí não é exclusividade. Então aí vocês sabem que tem os animais onde o glicogênio vai estar onde? Armazenado aonde? Nos músculos e no fígado. Aqui nós temos células especiais que armazenam o glicogênio. Então, galera, nós temos aqui algumas particularidades, são características gerais dos fungos. Entendendo isso aqui, você tem excelentes condições de resolver muitas questões de fungos aí. Então, a nossa primeira videoaula, essa introdução de fungos, ela é muito importante para que vocês entendam um pouco mais na frente. Na próxima videoaula, nós vamos falar do ciclo reprodutivo geral e também, principalmente, da importância dos fungos, tanto maléfica quanto benéfica. Beleza, galera? Fechou? Beijo no coração, pessoal. Até a próxima videoaula. Estamos aqui para o que deve é todos em casa, né? E contra esse Covid-19. Quero sair de casa. Beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.